desligar minha câmera aqui que fica mais... Vocês estão conseguindo visualizar isso aí? Essa tela? Sim, Sim? Então tá jóia. Então, ó, dando continuidade àquilo que nós começamos na nossa última aula, né, na semana retrasada, nós vimos sobre polinômios interpoladores. Hoje a gente vai continuar com aquele assunto, só que nós vamos ver um polinômio específico, que é o polinômio de Newton, e depois a gente vai ver sobre o polinômio de Gregori-Newton, que é um outro tipo de polinômio interpolador, e aí a gente encerra esse assunto, tá certo? Encerrando esse assunto, aí eu vou passar para vocês a nossa primeira listinha. Eu não passei ainda porque ela abrange toda essa parte de polinômios interpoladores. São sistemas lineares e os polinômios, tá bom? Então eu já passo para vocês a nossa primeira lista de atividades, ok? Bom, então, ó, só recordando aqui, né, com vocês, que nós precisamos de um ponto, né, dados os pontos x, y e y, que na verdade ele é um ponto só, um ponto cartesiano, com i variando de 0 até n, de uma determinada função, né, de um f de x igual a y igual a f de x. E aí o que a gente faz é criar polinômios interpoladores dentro desse intervalo de pontos, né? Então, nós temos aqui para o método de Newton um operador que é chamado operador de diferença dividida, que possui esse sinalzinho aqui, ó, essa simbologia. É um triângulo com esse cortezinho aqui no meio, tá certo? Deixa eu só voltar aqui porque eu tô vendo que estão chegando algumas... Não são mensagens não, né? Tá bom. Então, esses operadores de diferença dividida, eles possuem uma ordem, tá certo? Então veja só, dentro da tabela de dados que nós temos, o operador de diferença dividida de ordem 0, que é esse caso aqui, ó, por exemplo, ele é o próprio valor do nosso y. Isso na tabela, tá, gente? Recordando aqui com vocês, nós temos na tabela valor de x índice i e depois nós temos valores de y índice i, né? Então, para valores de i igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá joia? Então, o operador de diferença dividida do y0 é o próprio valor de y0. Tá ok? No caso aqui, esse i, aqui é para i igual a 0. Tá bom? Então, o operador de ordem 0 é o próprio yi. O operador de diferença dividida de ordem 1, ele é calculado da seguinte forma, olha só. Nós temos aqui operador da diferença dividida, então, do y1, né? Ele é o operador da diferença dividida de ordem 0 de yi mais 1, menos o operador da diferença dividida de ordem 0 do yi sobre o valor de xi mais 1 menos o valor de xi. Lembrando que o xi mais 1 e o yi mais 1, ele é o sucessor, né? É o próximo valor daquele que nós estamos calculando. Então, pensando aqui na nossa tabela, para i igual a 0, nós temos x0, y0. Para i igual a 1, nós temos x1, y1. Para i igual a 2, x2, y2. E assim por diante, né? Tanto para x quanto para y. Então, o yi mais 1, se nós estamos na ordem 1, então o nosso i é igual a 1. Então, o operador que está mostrando aqui, ó, é o operador de ordem 0.
Então, é o anterior. Então, yi mais 1 do operador de ordem 0 é o y1. Tá certo? Menos o operador de diferença dividida de yi, que é o 0. Então, que é o y0. Então, ficaria o y1 menos o y0. Tá certo? O operador, ok? O operador de y1 menos o operador de y0. Sobre o xi mais 1, então, aqui no caso, é o x1 menos o xi, desculpa, tá? x1 não, x2, né? Porque o nosso i aqui é 1. Então, é o x2, aqui ó, x2 menos o x1, ok? Para o valor de i igual a 1. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó, yi mais 1 menos yi, xi mais 1 menos o valor de xi. Então, quem que nós estamos utilizando aqui para esse caso? São somente o valor de x índice i e de x índice i mais 1. Né? Para o operador de ordem 2, a ordem aqui agora é 2, então nós vamos ter o quê? Aqui, ó, operador da diferença dividida de ordem 2, está aqui, será o operador da diferença dividida de ordem 1, né? Aqui não está escrito, mas aqui é 1, de yi mais 1 menos o operador de ordem 1 de yi. Sobre o xi mais 2 menos o x índice i. Tá certo? Então, quem que nós estamos utilizando aqui? O x índice i, o x índice i mais 1 e o x índice i mais 2. Ok? E assim, isso acontece até o valor de n. Então, já dando um salto aqui para o operador de ordem n, né, ou seja, escrevendo isso aqui de forma generalizada, ou de forma genérica, nós temos o operador da diferença dividida de ordem n, de yi, ele é igual a quê? O operador da diferença dividida de n menos 1, né, vocês podem observar que o grau desse operador aqui, ele é sempre o valor da ordem menos 1, que a ordem é o número de pontos, né? Então, n menos 1 de yi mais 1 menos o operador da diferença dividida de n menos 1 de yi. Sobre x índice i mais n, lembrando que n é a ordem do operador, menos o x índice i, ok? E aí, quem que nós estamos utilizando aqui nesse operador? O x índice i mais 1, i mais 2, i mais 3, i mais 4, até o valor de x índice i mais n. Tá bom? Pois bem, mas o que a gente tem, né, desses operadores aqui? Então, nós temos esse teoremazinho aqui, baseado nesses operadores de diferenças divididas, que ele vai dizer o seguinte, ó, se o valor de y, né, igual a f de x, ele for um polinômio de grau n, então essas diferenças divididas de ordem n mais 1, elas são identicamente nulas, tá certo? Então quer dizer o quê? Que o x, x0, x1 até o valor de xn, ele será igual a 0. Esse A de cabeça para baixo aqui, não sei se eu já falei dele, mas ele quer dizer para todo, tá? Para todo. Então, para todo valor de x, ok? Então, sendo assim, né, dessa forma, o que nós temos? Que o operador da diferença dividida de ordem n do yi é isso que está posto aqui, tá? Ou seja, toda vez que a gente precisar calcular o operador da diferença dividida,
basta a gente fazer isso aqui, que é o operador de n menos 1 de yi mais 1 menos o operador de n menos 1 de yi sobre xi mais n e o xi, que nada mais é do que o que já estava posto aqui, ó, anteriormente. Tá vendo? É exatamente isso que já está aqui. Como isso aqui, esse somatório, né, esses valores de x do polinômio, eles serão iguais a zero, né, para todos aqueles valores de x, então o que fica é somente esses operadores, tá já? Bom, e o que a gente faz com isso na verdade, né? A gente calcula esses valores desses operadores para a gente poder utilizar dentro do polinômio de Newton. O polinômio de Newton, ele trabalha exatamente com os operadores. Então, por exemplo, dado essa funçãozinha que está aqui, y igual a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 3, para o valor de xi pertencente a esse intervalo aqui, ó, de 0 a 0,9, nós teremos então a seguinte tabela, né? Os valores dos índices que estão aqui, então vai de 0 a 5, tá certo? Então, o primeiro valor para x é 0, basta só a gente substituir o valor de x0. Fazer x igual a 0, né? Lógico, vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui, sobrou 3, está aqui. Para valor de x igual a 0,2, basta a gente fazer essa substituição do 0,2 aqui, que a gente vai encontrar esse segundo valor de y. Ou seja, essa tabela aqui, ela surgiu a partir da substituição dos valores, né? Isso aí não tem nada de novidade para a gente, né? Dado o valor de x, a gente consegue o valor de y. Mas aí o que nos interessa aqui, na verdade, é calcular essa diferença dividida, ok? Então, fazendo aquela substituição, né, o valor da diferença dividida de ordem 0, como vocês estão lembrando aí, é o próprio valor do yi. Então, por isso que já não conta aqui, né? O yi é o próprio operador da diferença dividida de ordem 0. Então, ele já está aqui. O operador de grau 1, de ordem 1, ele é o quê? É o valor de yi mais 1 menos o yi sobre xi mais 1 menos o xi, que deu isso aqui, ó, menos 1,2. Depois, ó, calculando o próximo, então já é o valor de xi mais 1, então agora a gente já está calculando o operador de y1, né? Então xi mais 1 agora é o x2, então vai ser y2 menos y1 sobre x2 sobre x1. Achamos esse valor aqui. Para y2, então vai ser y3 menos y2 sobre x3 menos o x2. Está aqui. E assim por diante, tá bom? Até finalizar todos aqui. Aí a gente parte para o cálculo do operador da diferença dividida de ordem 2. Que aí ele já é o yi mais 1 menos o yi sobre o xi mais 2. Então, aqui ó, é o 0,3 sobre 0. É menos 0, né? Que aí é o xi mais 2 menos o xi. Então, deu esse 0,5 que está aqui. Tá bom? Aí, continuando, ó. O operador de y1. O i agora vale 1. Então, vai ser o y2 menos o y1 sobre o x3 menos o x1. Achamos esse valor aqui. Continua, acha esse e a gente encontra isso. Aí partimos para o
operador de ordem 3. Aqui deu 5, 5 e 5, e de ordem 4, fazendo aquela mesma substituição, deu isso aqui, tá certo? Então, para a gente conseguir trabalhar com o método de Newton, ou criar o polinômio de Newton, né? Polinômio interpolador de Newton, a gente precisa, primeiramente, preencher essa tabela das diferenças divididas, ok? Obviamente que, quando a gente estiver trabalhando com os polinômios na prática, nós não teremos isso aqui, né? Isso aqui tá aqui só porque, para mostrar de onde que vieram esses dados. Mas, pensando nos experimentos empíricos, nós não sabemos qual que é a função, né? Então, lembram da caixa preta que eu comentei com vocês? Dado um determinado valor de x, aqui dentro é executado alguma coisa que nós desconhecemos, e aí ele devolve um certo valor de y, né? Então é famoso, conhecido como caixa preta, que a gente não sabe o que foi processado ali dentro. Então, o que nós teremos nesse caso, no caso dos dados empíricos, são somente os valores de x e os valores de y. Mas é o que a gente precisa somente, né? Para a gente poder conseguir calcular as diferenças divididas, né? De acordo com a quantidade de ordens aqui. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Então, ó, a partir do momento que a gente tem essa tabela das diferenças divididas, aí a gente parte para a fórmula de Newton. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente consegue chegar no polinômio interpolador de Newton, mas já vou adiantando, né, que a gente não vai precisar ficar fazendo isso toda vez. A gente já vai direto no que o polinômio pede, né? Isso aqui é para chegar no polinômio. Então, o que a gente vai fazer sempre é utilizar o polinômio pronto, né? Lembram que eu comentei lá na primeira aula que a gente não está preocupado em ficar criando esses métodos, né? Mas sim utilizá-los. Então, ó, sejam n mais 1 pontos, estão lembrados? Com n mais 1 pontos a gente consegue criar um polinômio de grau n. Então está aqui xi e o yi, com i variando de 0 até n, com esses valores de x índice i que são distintos, né? Então, nós vamos criar um polinômio num p de x de grau n. Então, ó, por essa definição das diferenças divididas, nós temos o seguinte, ó, quando nós trabalhamos com x e o valor de x0, isso lá atrás, nas diferenças divididas, nós temos aqui um p de x menos um p de x0 sobre x menos x0, ok? Isso aqui veio lá da definição da diferença dividida lá atrás. Então, isolando esse valor de p de x, nós temos que p de x0 mais o operador da diferença dividida de ordem 0 vezes x menos o x0. Então, lembrados que isso aqui veio... Vou voltar aqui só para quem de repente não está recordando. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O operador... Cadê o negocinho? O operador de ordem 0 é o próprio xi, e o de ordem 1 é quem? É o xi e xi mais 1. Tá ok? Aí aqui nós já fizemos a substituição do valor, né, de x e do x0. Tá? Aí, nós temos o seguinte. Para o valor de x, x0 e x1, na verdade, veja bem, só recordando aqui com vocês,
que esse x que está aqui é o x do valor que nós queremos interpolar, ok? E esse x0 é o valor do x0 da tabela. Então, o x aqui é o valor que nós queremos interpolar, o x0 é o valor da tabela, aqui da mesma forma, o x é o valor que nós queremos interpolar, valor do x0 e esse x1 são os valores que estão na tabela. Então, se a gente quiser criar um polinômio de Newton genérico, que vai funcionar para todos os valores dentro de um determinado intervalo, né, eu tenho aqui um x0 até um xn. Então, está aqui a quantidade de pontos, sei lá quantos. Então, se eu criar um polinômio que abrange x0 até o valor de xn, se eu fizer isso aqui de forma genérica, esse valor de x que está aqui, ele pode ser qualquer um desses pontos. Ou seja, eu criei um polinômio genérico, utilizando esses valores desse intervalo de x. Então, o polinômio ele está em função de x. Eu não encontrei nenhum valor específico para aquele polinômio. Tá certo? Isso se eu não fizer a substituição do valor de x. Agora, se eu já sei qual é o valor de x que eu quero utilizar, então eu posso escrever, né, digitar ou colocar esse valor do x, então eu estou calculando um ponto específico, por exemplo, esse pontinho aqui, tá certo? Então, tem essas duas possibilidades toda vez que a gente for calcular um polinômio interpolador. Ou eu faço um polinômio interpolador que vai abranger todo aquele intervalo, e aí depois basta eu digitar qual é o valor de x que eu quero, essa é uma opção. Ou então, se eu já sei, eu quero o valor para x igual a tanto, então eu já substituo esse x aqui por esse valor, e ele já me dá o ponto, tá certo? Eu já ponho esse x aqui, né? Esse x', ou só o x, né? Porque ali está chamando de x, então vou colocar só o x aqui também. Eu já digito esse x aqui, e ele me dá o valor de y desse x, tá? Isso é só recordando aí com vocês que nós vimos lá no Lagrange, né? O Lagrange também tem essa opção. Então tá aqui. Isolando aqui o nosso valor de x e x0, o que nós temos é isso que está posto aqui, tá certo? Aí fazendo as substituições, até mesmo pela forma mais genérica, né? Nós temos que o nosso p de x, o polinômio de x, ele vai ser o p, o polinômio de x0, mais o operador da diferença dividida, que multiplica x menos x0 mais o operador da diferença dividida, de x menos x0, que multiplica x menos o x1, ok? Então, isolando somente os valores para x0, x1 e x2, que isso aqui é referente ao nosso operador, nós temos o operador menos também o operador de ordem superior sobre x menos x0. Isso aqui é álgebra, tá, gente? Isso aqui é um algebrismo que está sendo feito aí. Então, aqui também nós temos o operador, que vai ser igual a quê? O operador de ordem de diferença dividida, o operador de diferença dividida de x menos o valor de x2. Uma algebrismo aqui em cima dessa igualdade que está aí, tá bom? Só multiplicar os meios pelos extremos ali que dá certo. Continuando a nossa substituição, nós temos p de x0 mais o operador da diferença dividida, que está copiando basicamente, organizando, né? De x menos x0, de x menos x1, mais o operador da diferença dividida de x menos o x0, x menos x1, x menos x2,
E aí lembrando, se nós temos x0 e x1, é o operador de ordem 1. Se nós temos x0, x1, x2, operador de ordem 2. x0, x1, x2, operador de ordem 3 e assim por diante. Tá certo? Então, na verdade, o que está sendo feito aqui, ó, é um somatório desses operadores da diferença dividida. E aí, quem são esses operadores? São os valores que estão lá naquela tabela dos operadores, que foi feita inicialmente, vezes, ou seja, está sendo feito um produto aqui, do valor de x menos xl. Lembrando que x pode ser um valor numérico ou o próprio x, né? Se o polinômio não for genérico. Se o polinômio for genérico. Então, continuando a desenvolver aquilo ali, aí nós temos isso aqui, né? Isso aqui vai se estendendo, mas isso aqui é o operador de ordem 1, operador de ordem 2, operador de ordem 3, até o operador de ordem n, tá certo? Então, vai ser até o operador de ordem n, x menos x0, x menos x1 e x menos xn menos 1, ok? Bom, daí nós temos o seguinte, ó, se o nosso p de x ele é um polinômio de grau n, então pelo teorema que nós vimos lá atrás, que x0, x1, x2, tal, é igual a zero para todo x, né? Estão lembrados? Para todo valor de x índice i, né? Então, o nosso polinômio, ele será isso aqui, polinômio de Newton de grau n. Aqui, ó, o que foi feito aqui, na verdade, em relação ao que está lá em cima, é somente a substituição dos operadores, tá certo? Então, aqui é o operador da diferença dividida de ordem 1, de x menos o x0, mais o operador da diferença dividida de ordem 2, de x menos x0, x menos x1, papapá, até o operador da diferença dividida de ordem n, sempre de y0. Observe isso aqui, tá? Observe que nós estamos sempre trabalhando com os valores do operador de y0. E aí, reescrevendo isso aqui de uma forma bem mais genérica, nós temos o nosso polinômio de Newton, que vai ser isso aqui. Tá bom? Então, ó, polinômio de ordem n da variável x, ele será o quê? O y0 mais o somatório de i começando em 1 vai até n, que é o grau do nosso polinômio, do operador da diferença dividida de índice de ordem i do y0, vezes esse produtório que está aqui, né? Nesse produtório, o j começa em 0, vai até i menos 1, de quem? De x menos xj, tá bom? Então, na verdade, o que a gente vai precisar para calcular o polinômio de Newton é só disso aqui, tá bom? Aquilo tudo que está lá atrás foi só para mostrar como é que faz para chegar nisso aqui. E aí parece que é uma coisa meio bem complicada, mas vocês vão ver que isso aqui é muito simples, é bem mamão com açúcar mesmo, tá? Por quê? Porque dado o valor da tabela, basta a gente calcular aquele operador da diferença dividida, só que a gente vai utilizar o operador somente para o valor de y0, né? Mas não tem jeito, infelizmente a gente tem que calcular para cada ordem do operador, a gente tem que fazer todos os cálculos, porque senão a gente não consegue o valor de y0 do operador seguinte, né? Então a gente tem que realmente fazer o cálculo para todos eles, tá?
Então vamos pegar um exemplo aqui. Qualquer coisa vocês podem dar um grito aí, tá, gente? Que eu volto lá. Então, ó, calcular um operador de ordem 1 para valor de x 0,2. Lembrando que se é de ordem 1, então ele é linear, né? A partir desses dados que estão aqui. Então, o valor de x 0,1, 0,6 para esse valor de y aqui, que é 1,221, 3,320. Esses são os valores da tabela, né? E aí, calculando a tabela para essas diferenças divididas, a tabelinha bem pequenininha. Só voltando aqui. Se o operador, então, ele é de ordem 1, então, o operador não, gente, desculpa. Se o polinômio ele é de ordem 1, se ele é linear, então, observem que nós temos a diferença dividida aqui, ó, só de ordem 1 também. Porque esse operador da diferença dividida, ele é de acordo com o grau do polinômio, tá certo? Que aí ficou o quê? y1 menos o y0 sobre x1 menos x0. E deu esse valor que está aqui. Então, para n igual a 1, que é um p de 1 de x, nós teremos somente isso que está aqui, né? É o valor de y0, aqui, ó, y0 está aqui. Então, é o y0 mais o operador da diferença dividida de y0. Quem que é? É esse cara que está aqui. Ele é o operador. De x menos o valor de x0. O x foi dado, né? Que é 0,2. Então, esse x aqui é 0,2. Então, para p de 1, 0,2, y0 está aqui. O operador da diferença dividida de ordem 1 está aqui, vezes o x também foi dado, menos o x0, que também está lá na tabela. Tá certo? Fazendo essa continha bobinha aqui, a gente consegue chegar nesse valor aqui para o polinômio. Então, gente, observe o seguinte, diante daqueles dois métodos que nós já vimos, né? Nós vimos aquele que nós usamos a matriz como forma e meio, né, para a gente calcular essa equação linear. E depois da última aula nossa, nós vimos o método de Lagrange. E agora a gente viu o método de Newton. Olha só, como que o método de Newton, são duas linhas, né? Esse aqui já é o resultado. Com apenas duas linhas, a gente consegue criar esse polinômio, né? Então, o custo dele ele é muito menor. Dá muito menos trabalho a gente criar o polinômio interpolador utilizando esse método de Newton do que usar, por exemplo, o método de Lagrange, que nós vimos na última aula. Tá certo? Então, assim, eu posso dizer o método de Newton é melhor do que o método de Lagrange? Com relação a resultados, a gente não vai perceber grandes diferenças se utilizar, por exemplo, o método de Newton ou utilizar o método de Lagrange, com relação aos resultados. Mas com relação ao custo computacional, aqui já dá para perceber que o método de Newton ele é muito mais rápido do que o método de Lagrange. Só que aí vem uma questão seguinte, dependendo do grau desse polinômio, o método de Lagrange a gente vai truncar mais do que o método de Newton, porque lá a gente faz muito mais conta, né? Então, à medida em que a gente faz uma quantidade de contas maior, a gente trunca mais. E o fato de truncar mais, nós já vimos isso aí em outros métodos, que isso acaba dificultando
e causando um erro maior, né? Ou seja, acaba a gente se distanciando mais do valor que nós precisamos chegar, ou que nós queríamos chegar. Não é o caso aqui, porque a gente fez só esse tipinho de conta, né? Então não é o caso. Mas é um caso a se pensar. À medida em que a gente aumenta a quantidade de contas que a gente tem que fazer, a chance da gente errar ali dentro é maior. Não estou falando de errar por conta de errar conta mesmo não, tá? E lógico que isso aí também acontece. Mas eu estou falando aqui só mesmo dos erros de arredondamento e erro de truncamento, tá bom? Então, ó, agora, fazendo uma comparação aqui, esse é o método do polinômio de Newton. Está aqui. E esse é aquele método que nós vimos lá no início, o primeiro método nosso, estão lembrados? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o coeficiente angular, delta y sobre delta x. Nós chamamos de A ou M, né, do que quiser. Na verdade é o coeficiente angular. Então, ó, compara esses dois métodos. O que nós temos com isso aqui? O que nós temos, na verdade, é que esse operador da diferença dividida, o operador da diferença dividida do y0, ele é o próprio coeficiente angular da nossa reta. Percebem? Né? O que nós usamos foi isso aqui. Então, fazendo essa comparação aqui, ó, pelo método clássico da reta, né? da equação geral da reta, que é esse aqui, esse que está aqui, equação geral da reta, para esse outro que está aqui. Então, o que nós temos aqui é que o operador da diferença dividida é o próprio coeficiente angular, de grau 1, né? É o de grau 1. Tudo bem? Então, na verdade, não parecia que o que a gente estava fazendo era isso, né? Mas depois do resultado pronto, a gente consegue enxergar isso aí de forma melhorzinha, né? De forma mais fácil. Então, olha só, para determinar, vamos passar aqui agora, determinar um polinômio de grau 2 para esse ponto que está aqui, usando o polinômio de Newton, primeiramente a gente trabalha com a tabela. Valor de x e valor de y já estão aqui na tabela. Foram dados empíricos que vieram de algum experimento que nós fizemos. Então, se a ordem, se o grau é 2, então a ordem da diferença dividida, ela vai também até 2. Então, o que nós temos para diferença dividida de ordem 1 é o y1 menos y2 sobre x1 menos x2, está aqui, esse valor aqui. y2 menos y1 sobre x2 menos o x1 está aqui, já foi calculado, né? E aí, para o de ordem 2, o que nós temos? Que é o operador da diferença dividida de ordem 1, que é esse, que é o x1, operador de ordem 1, menos o operador de ordem 0 sobre o x2 menos o x0, né? Lembrando que sempre que a gente vai fazer o cálculo do operador da diferença dividida, para o valor de y, a gente utiliza o próprio operador da diferença dividida e não o valor de x, tá? Desculpa, o valor de y. Isso aqui não é x. X foi o que eu desenhei lá. Valor de y, vou tirar isso daqui. Valor de y, ok? Então é sempre o operador da diferença dividida. E x é x mesmo. Para o valor de x a gente não muda não.
Então vamos lá agora. Então para n igual a 2, para valor de n igual a 2, nós vamos ter o operador, o P2 de x. Então aqui nós temos o operador da diferença dividida de ordem 1, o operador da diferença dividida de ordem 2. Então tá lá, y0 mais o operador da diferença de y0, de x menos o x0, mais. E lembrando que esse valor de x menos x0 é x menos xj, né? Não podemos esquecer disso não. Então aqui, ó, o operador de ordem 2, de y0, de x menos x0, x menos x1. Como aqui o nosso j começou em 1 e foi até 2, né? Então nós temos o x0 e temos o x1. Fazendo as contas, né? Substituindo e fazendo as contas, esses são os valores que estão lá na tabela. E aí, né, os valores aqui, ó, da tabelinha. E aí a gente consegue aqui o polinômio. Tá aqui. Pá. Olha que maravilha. Ok? Então foi muito mais rápido, né? Do que o polinômio de Lagrange, por exemplo, em que a gente teve que fazer aquele monte de conta, né? X menos xj sobre x menos alguma coisa e tudo mais. É óbvio que aqui a gente acaba tendo que fazer os cálculos dos operadores na tabela. Mas mesmo assim, fazer o cálculo desses operadores aqui na tabela, o nosso custo ele é menor. Por quê? Porque a cada vez que a gente avança aqui no grau, ou na ordem do operador, a gente consegue reduzir uma operação, né? Lá no método de Lagrange, não. Lá, na própria fórmula do Lagrange, a gente tem que usar todos os valores de y e todos os valores de x. Aqui, como a gente utiliza os operadores, então com isso a gente consegue evitar. E a cada ordem do operador a gente diminui uma operação. Então isso aqui, e acaba sendo mais intuitivo, né? Fazer isso aqui pelo método de Newton é mais intuitivo do que fazer pelo método de Lagrange. E aí, ó, para finalizar isso aqui, um polinômio de ordem 4, então o operador também vai até a ordem 4. Aqui nós temos a tabela x e y. Lembrando, né? Isso aqui é o próprio operador de ordem 0. Então está aqui os valores de y, operador de ordem 1, os operadores de ordem 2, de ordem 3 e de ordem 4. Tá vendo? A cada vez que a gente avança um pouco na ordem, no grau do operador da diferença dividida, a gente vai reduzindo uma operação, até ficar com uma só. Lembrando que depois a gente só utiliza a primeira, né? Lá no método a gente só utiliza a primeira. Mas não tem jeito de fazer a conta pela metade aqui, né? Realmente a gente tem que fazer todos, tá? E aí vamos lá. Então isso aqui para n igual a 4, que é o grau do nosso polinômio, nós temos y0 mais o operador da diferença dividida de x menos o x0, mais o operador de ordem 2 disso vezes isso, mais o operador de ordem 3 de isso vezes isso vezes isso. Lembrando que aqui, ó, o que nós estamos fazendo é o x menos o xj. E o operador de ordem, operador de diferença dividida de ordem 4. Então é o x0, x1, x2, x3
x menos o xj. E aí fazendo as continhas, que aí depois é só fazer conta, né? O que sobra aqui é só fazer continha. Nós temos o nosso polinômio, o valor do nosso polinômio no ponto 0,2, que deu isso aqui, tá certo? Então, ó, observem que isso aqui foi bem mais rápido do que usar o método de Lagrange também. Bom, eu não vou fazer essa avaliação aqui, não vou fazer porque vamos lá para o método de Gregório e Newton, vai ser melhor do que a gente ficar fazendo essa avaliação. Isso aqui a gente não precisa preocupar com isso agora. Aqui está o pseudocódigo, né? Isso aqui é importante. Então, ó, o que é o algoritmo de Newton, o polinômio de Newton? Olha como que ele é simples de ser feito, né? Os parâmetros de entrada aqui, nós temos m, que é a quantidade aqui, nesse caso aqui, né? Ele está chamando o número de pontos. O valor de x é a abscissa, né? O y é a ordenada. E depois o z, que vai ser como é que fala? O valor da nossa funçãozinha lá, né? Como parâmetro de saída, aqui foi dado um r, que é o valor interpolado. Vocês podem dar o nome que quiserem, né? E aí nós temos aqui, ó, para ir recebendo 1 até o valor de m, nós vamos fazer isso aqui, né? Temos esse vetor de i, que ele vai receber o valor de yi. Pronto. Então, preenchemos esse vetorzinho que está aqui. Aí a gente vai calcular o quê? As diferenças divididas. Ok? Então, ó, para cá, recebendo 1 até m menos 1, o que ele vai fazer? Aí entra no outro for. Para ir de m até k mais 1, né? O valor do passo menos 1, faça. Lembrando que o valor do passo, gente, é de quanto em quanto que ele está caminhando aqui. Deixa eu voltar aqui na tabela. Esse passo aqui, ó. Esse passo é de quanto em quanto que o valor do x está caminhando, tá vendo? Então, de 0,1 para 0,3, né, nós temos 0,1, né, a diferença aqui de 0,1. Então, eu estou em 0,1, vou para 0,3, de 0,3 para 0,4, x 0,6 e 0,7. Espera aí, acho que... É de quanto em quanto que eu caminho. Tá, essa tabela aqui, na verdade, ela não está mostrando 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,7. Tá. Aqui ela não está seguindo o passo exato, né, de x1, x0. Mas é de quanto em quanto, tá certo? Esse passo é aquele que eu mostrei para vocês lá naquela aula de Scilab, né? Quando a gente estava começando a ver sobre criação de vetores, né? Começando de 1, vai de quanto em quanto até o final. Então nós temos o vetor em i, ele vai receber o quê? O valor do índice i do vetor menos o valor de yi menos 1 sobre o x índice i menos o x índice i menos k, né? Que nada mais é do que fazer aqueles cálculos das diferenças divididas. Então, na verdade, o que esse vetor índice i aqui está armazenando são
os valores das diferenças divididas, né? Tá, aqui ele está pedindo para fazer essa avaliação pelo processo de Horner, só que aí a gente não viu esse processo. E aí o R, ele recebe o valor desse vetor aqui do índice M, né? Então, para ir de M menos 1 até 1, de passo menos 1, valor do passo menos 1, ele faz isso aqui. O R recebe o R de Z menos o XI mais esse vetor dele índice I. E aí finalizou o algoritmo. Então, ficou faltando, na verdade, mostrar para vocês o que eu não queria, o que eu pulei aqui, né? Foi exatamente o que eu pulei. Que é avaliar por esse processo que está aqui. Mas não tem... A única diferença ali, porque esse passo aqui ele é bem regulado, né? Se esse passo for de 0,2, então significa que o valor de x ele vai caminhando de 0,2 em 0,2, tá? Essa é a diferença ali. Ok? Bom, a complexidade aqui do algoritmo, nós temos n ao quadrado mais 3n adições, n multiplicações e n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2 divisões. Tá joia? Lembrando aqui que n é o grau do nosso polinômio interpolador. Ok? Bom, alguma dúvida com relação ao polinômio, essas coisas? Se não tiver, vamos passar aqui para esse próximo polinômio, que é o polinômio de Gregori e Newton. E aí a gente fecha esse assunto sobre polinômios interpoladores. Tá? E aí, basicamente, a gente tem aqui 4 métodos, né, para encontrar o polinômio. E aquele primeiro método que é o linear, depois o método de Lagrange, o método de Newton e o de Gregori e Newton. Isso já é o suficiente, né? Para a gente conseguir criar qualquer tipo de polinômio depois. Então tá aqui. Dada a nossa função, y igual a f de x, que passa por esses pontos que estão aqui, o i ele vai variar de 0 até n. Então temos aqui o x índice mais 1 menos o xi, vezes o h. Esse h é aquele passo, né, de quanto em quanto que a gente vai caminhar para todo valor de i. Tá? Na verdade, o que é importante para a gente... Deixa eu circular direito aqui, porque senão fica um negócio bacalhado. Aqui, ó. O que nós temos aqui, na verdade, é que esse valor de h, ele é o quê? Ele é o valor de x índice i mais 1 menos o x índice i. Então, o h, que é o passo, ele seria, por exemplo, o x1 menos o valor de x0, que nada mais é do que a diferença, né, de um valor de x para outro. Né? Então, vai ser de x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, x4 menos x3. E esse valor desse h ele é fixo, tá certo? Esse passo ele é fixo. Ele não pode sofrer variações, tá ok? Ele não pode variar. Aí, o que nós temos aqui no caso do polinômio de Gregori e Newton é o operador da diferença finita, aqui, ó, finita, ascendente, que é só o triângulozinho, tipo um delta, né? Mesma simbologia do delta. Qual que é a diferença entre a diferença dividida e a diferença finita? É exatamente a divisão.
que nesse caso aqui, ó, o operador da diferença finita, a gente não tem a divisão dos valores de xi, como nós tínhamos lá na diferença dividida, tá bom? Então aqui é muito melhor para a gente trabalhar, já vou adiantando, né? Então veja só, o operador da diferença finita de ordem 0 do yi é o próprio yi, sempre. De ordem 0 é o próprio yi. E o de ordem 1, então aqui, ó, ordem 1, vai ser o operador da diferença finita de ordem 1 de yi mais 1, menos o operador de yi. Tá vendo? Então ficou muito melhor para a gente poder trabalhar. Olha só. Aqui nós temos só é o yi mais 1 menos o yi. Não tem aquela divisão pelos valores de x. Então, se não tem a divisão, de cara já dá para perceber que o custo desse aqui ainda é menor do que o valor do que o método de Newton, né? O custo aqui ele é menor. Então, o operador de ordem 2, ele será o operador aqui de ordem 1 de yi mais 1 menos o operador de yi, os dois aqui de ordem 1. E aí já indo direto aqui para a ordem genérica, nós temos que o operador de ordem n, ele será o quê? O operador da diferença finita de n menos 1 de yi mais 1 menos o operador da diferença finita de n menos 1 de yi. E aí na tabela, a gente aqui só trabalha com os valores de y, né? Então aqui, lembrando que é o nosso operador de ordem 0, aqui, operador de ordem 1. Então aqui está o operador de ordem 0, que ó, o que nós vamos fazer é sempre isso aqui, que já é a forma mais genérica, né? E aí o que a gente tem que observar é essa ordem do nosso n, tá certo? N de 1 acima, né? Porque o de ordem 0 é o próprio valor de yi. Então o que nós temos aqui? Que n menos 1 de quem? De yi mais 1 menos o yi, somente. Então tá aqui. Aqui é o próprio yi. Aqui, yi mais 1 menos o yi. yi mais 1 menos o yi. Na hora que chega no operador de ordem 2, é o operador de ordem 1 de yi mais 1 menos o yi. Na hora que chega de ordem 3, vai ser o operador de ordem 2. Aqui. Então vai ser o operador de ordem 2 de yi mais 1 menos y1, yi mais 1 menos y1. E por último, na hora que chega no de ordem 4, a gente vai usar o de ordem 3. Então é o operador de ordem 3 de yi mais 1 menos o yi. Ou seja, é muito mais rápido, né? Perceberam? Então aqui, além da gente criar a tabela e a cada operação da ordem dos operadores a gente reduz uma operação, nós não temos aquela divisão que é feita no método de Newton, né? Então isso aí já facilita mais ainda para a gente, ok? Vou pegar uma água. Então, ó, o que nós temos aqui agora é uma relação entre o operador da diferença dividida
e operador da diferença finita. Ok? Essa relação aqui, ela é importante por quê? Porque é a partir dela que a gente vai conseguir fazer, vamos chamar assim, fazer a substituição do que era do método de Newton para o método de Gregory Newton, né? Por quê? Porque se, igual, por exemplo, pegando aqui o operador da diferença dividida de ordem 1, se ele era o operador de... Vou pegar esse grau aqui, não. Eu não quero, o que me interessa aqui não é o grau, não. Se o operador que nós vimos, ele era aquele ΔY sobre o ΔX, que é o coeficiente angular, então aqui, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma divisão por x, né? Porque senão a gente não consegue, se não dividir por x, a gente não tem como é que fala? O coeficiente angular, a palavra fugiu aqui. Então, tá bravo, hein? Então, essa relação entre esses dois operadores é que vai permitir que a gente faça a substituição do que é um coeficiente, o operador da diferença dividida pela diferença finita, tá certo? E essa relação ela é exatamente isso que está posto aqui. Então, é o operador da diferença dividida de ordem n de y, ela é o quê? O operador da diferença finita de ordem n de y sobre n fatorial vezes h elevado a n. Lembrando que o h aqui, ó, é o nosso passo. Ou seja, de quanto em quanto que a gente vai caminhar dentro daqueles valores de y, tá? Então, por exemplo, só pegando um exemplo aqui da tabela. O operador de ordem 1, que está aqui, ele é o operador da diferença finita de y0, que aqui eu estou trabalhando com y0, de n, que é 1 fatorial vezes h, tá? Lembrando que o h, o valor do h, é x de i mais 1 menos xi. Ok? Então, pegando aqueles valores da tabela e fazendo as continhas, nós temos esse valor aqui. Tá? Para o de ordem 2, é o que está aqui, 2 fatorial de h ao quadrado, e aí fazendo as continhas e tudo mais. E aí a gente vem na fórmula aqui. Mas vocês não se preocupem com aquilo ali não, porque na verdade depois que a gente fizer a substituição aqui, a gente consegue eliminar basicamente tudo que está ali, né? Então nós vamos partir do polinômio de Newton para chegar no polinômio de Gregory Newton. Então tá lá. O polinômio de grau n em relação à variável x, isso aqui é o de Newton, né? É o y0, a diferença dividida de ordem 2, de ordem n e assim por diante. Então aqui, ó, nós vamos criar uma variável auxiliar, essa variável auxiliar, que é o u de x, que vai ser o quê? O x menos o x0 sobre o h. Ok? X menos x0 sobre o valor de h. Então nós temos que x menos x0 é igual a h de u de x, multiplicando meio pelos extremos aqui, né? Então, x menos x1 vai ser o x menos x0 mais h. Por quê? Quem que é x0 mais h? x0 mais h é o x1, né? Porque pensa aqui na reta. Aqui eu tenho x0. Quem que é esse ponto x1 aqui?
entre x0 e o x1, eu tenho exatamente o passo. Daqui que eu falei com vocês. E o passo, ele tem que ser igual, né? Então, ó, entre o x1 e o x2, aqui tem o passo, que é o h. Então, se eu fizer x1 mais o h, eu vou obter exatamente x2. E se eu fizer o x0 mais 2OH, eu também vou conseguir aqui o x2. Eu estou aqui, né? O x0 mais 2 vezes o H, eu chego no x2, ok? Então é isso que está sendo feito aqui, ó. x0 mais H, né? Arrumando isso aqui, né? O algebrismozinho aqui. Então vai ser x menos x0 menos H, que vai ser o H de U de x menos o nosso H. Aqui, ó, x0 mais 2H, né? Então tá aqui. Então x menos x2 vai ser o quê? O H de U de x menos 2. Isso aqui, gente, é só tá passando para o primeiro mesmo, para o segundo mesmo, multiplicando, tá? Isso aí eu não vou ficar fazendo essas coisinhas, não. Depois, se vocês tiverem curiosidade, é só pegar mesmo e fazer multiplicar meio pelos extremos aí, que dá isso. Então tá aqui. Importante a gente chegar nisso aqui, né? Que o H de U de x menos N mais 1, que é a forma genérica dessas substituições todas que estão aqui. Então, ó, fazendo aquela substituição dessa diferença, dessa relação entre a diferença dividida e a diferença finita, no método de Newton, nós vamos obter exatamente isso que está aqui, né? Ó. Isso aqui é a relação da diferença dividida e a diferença finita. Aqui, ó. Que é o que está aqui. Tá? Da diferença de ordem 1, da diferença de ordem 2, da diferença de ordem 3. Ó, que nem deu aqui. De ordem N, já foi direto. Tá? Só que aí, aqui, ó, deixa eu tirar, porque senão vai ficar uma confusão. Dentro dessa diferença aqui, a gente já pode simplificar esse H com esse H. Então, nós temos H ao quadrado aqui, nós simplificamos esse H com esse H. H elevado a N aqui, nós substituímos com esse H e esse H com esse H também, que é elevado a N. Ou seja, a gente consegue eliminar todos esses passos, né? Todos esses valores de H. E aí, depois dessa simplificaçãozinha ali, básica, o que nós vamos obter nada mais é do que isso aqui, né? O operador da diferença finita de y0 de U de x sobre 1 fatorial é sobre 1, né? Mais o operador de ordem, diferença finita de ordem 2 de y0 sobre 2 fatorial, de quem? De U de x, que está aqui, ó, é o que sobrou, x menos 1, xu menos 1, tá? Na verdade, o que está aqui é somente tirando o h. E aí a gente chega no polinômio de ordem. A gente chega no polinômio de Gregori e Newton. Então ele é o quê? É o valor de y0 mais o somatório da diferença finita de yi, diferença finita do índice i do y0 sobre o i fatorial, vezes esse produtório aqui. Lembrando que esse u de x é a variável auxiliar, tá? Menos o j que começa em 0 e vai até i menos 1. Então é j0, j1, j2, j3 e assim por diante. Pegando esse exemplozinho.
Aí vocês vão ver que ele é bem mais simples, né? Diferença finita, y1 menos y0, deu isso aqui. Calculando a variável u de x menos x0 sobre h, então tá aqui, ó. Tá vendo por que a gente tem que fazer o cálculo da variável? Porque na hora que a gente calcula a variável u de x, é que vem a divisão do valor de x índice i sobre o passo, né? Então, x menos o valor de x0 sobre o h, que é o passo. Então, o nosso u de x deu 0,2. Aí vem, para n igual a 1, que é um polinômio de grau 1, vai ficar só isso aqui. Olha lá. y0 mais a diferença dividida de y0 vezes u de x. Que é o mesmo valor que foi encontrado por todos os outros polinômios nossos lá, né? Ou seja, se o polinômio de Newton ele já foi um polinômio mais rápido em relação ao polinômio de Lagrange e também ao método matricial que nós vimos, que utiliza a equação geral da reta, esse método de Gregory Newton, ele foi ainda mais rápido, né? Ele foi bem mais rápido ainda. Por quê? Porque a gente já calcula o valor da variável u de x e esse valor ele é fixo. Tá certo? Então a gente calcula uma única vez. Depois basta fazer a substituição desse valor. Então o custo aqui, ele reduziu bem mais do que o custo para o método de Newton e o método de Lagrange. Esse aqui é mais um exemplozinho. Então tá lá, para i igual a 0, 1, 2, xi, yi. Diferença finita, só pegar um, subtrair, um menos o outro, esse menos esse, acabou. Tá aqui. Calculamos a variável u de x. Olha lá, que é x menos x0 sobre h, x menos x0 sobre o valor do h, a gente acha o valor de u de x. Então, se é para n igual a 2, nós vamos ter, então, o y0 mais a diferença finita de y0 vezes u de x, que já calculamos lá, a diferença finita de ordem 2 de y0 sobre 2 fatorial de u de x vezes u de x menos 1. A gente faz essas substituições e aí a gente chega nesse valor que está aqui. Certo? Também não vou avaliar esse aqui. Não vou pegar esse aqui também não. Não estou fazendo essa avaliação. A complexidade está aqui. Quantas adições? N ao quadrado sobre 2 mais 7/2 de n mais 2. N multiplicações e n mais 1 divisões. E essas divisões elas vêm lá da variável de u de x lá, que foram simplificadas. Então n é o grau do polinômio. E aí, o que fica aqui pra gente é o quê? Que a complexidade ela é menor que a interpolação de Newton. Ok? Então, olha só. Agora vamos entrar num ponto importante aqui. Né? Algumas informações que são interessantes e importantes para a gente, que é com relação à escolha dos pontos que a gente vai utilizar na interpolação.
Às vezes esse é um grande gargalo nosso. Por quê? A gente fica sem saber, primeiro, qual que é o grau do polinômio que eu vou criar. Toda vez que eu tiver que criar um polinômio, qual que é o grau desse polinômio? Primeiramente que isso aí vai depender, né? Então, é usual que a gente crie um polinômio de ordem 3 ou de ordem 4. Por quê? Se a gente vai criar um polinômio, se a tabela ela for muito grande, e eu quero sim, tudo bem, um polinômio para representar todos os valores da tabela. Aí eu criaria um polinômio utilizando todos os valores. Mas nem sempre é assim. Às vezes eu vou criar um polinômio para dados específicos dentro daquela tabela. Então eu vou escolher quais são os pontos que eu vou usar ali dentro, não é? Então, se a única coisa nós sabemos, né? Se eu quero um polinômio de grau n, então eu preciso de n mais 1 pontos, tá? Agora, esse valor de n, normalmente é um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 3, não importa. Então, ó, escolher n mais 1 pontos dentre os m valores de uma tabela. Sendo que esse m ele tem que ser maior do que n menos 1. Mas não, né? Dentre os m. Entre os m valores. Mas aí, esses n mais 1, ele vai variar ali em torno de grau 3, grau 2 e provavelmente não vai passar de grau 4, né? Porque não justifica muito isso não. Tá? Construir um polinômio interpolador de grau n. A gente não se deve construir polinômios de graus elevados, tá vendo? Por causa do erro de arredondamento e erro de truncamento. E deve-se evitar uma extrapolação. O que é extrapolação? Acho que não sei se eu já comentei isso aqui com vocês. Mas a extrapolação, por exemplo, tem x0, tem xn. x1, x2, x3, x4 e tal. A extrapolação são dados que estão fora. São esses dados aqui, ó. Esses valores estão fora do intervalo. Dentro do intervalo, a gente consegue garantir bons resultados para o nosso polinômio. Agora, a partir do momento que a gente está tentando fazer algo fora desses dados aqui, que são esses intervalos, a gente já não consegue garantia de nada, né? Isso aí vai depender muito do comportamento da nossa função. Se a função ela é uma função bem comportada, então vamos supor que a nossa função tem esse comportamento aqui, sei lá, e vai sempre crescendo assim. Então tudo bem. Ainda assim, eu consigo obter valores melhores, né? Se eu estou de x0 a xn e de repente eu preciso interpolar um valor aqui, se a função eu tiver a garantia que ela é bem comportada, que esses valores vão continuar sempre os mesmos, essa variação vai continuar a mesma, eu posso arriscar uma extrapolação, né? Mas nada é garantido. Por quê? Ela pode vir com esse comportamento aqui, bem moderado, né? E na hora que chegar aqui, ela muda o comportamento. Agora, o comportamento dela é esse. E aí eu extrapolo, pegando esse ponto aqui, achando que ela está crescendo. E na verdade, aqui ela já decresceu. Como eu não conheço a função, não há como garantir que isso aqui não vai acontecer. Tá certo? Então, ó, esse valor z, que não pertence ao intervalo de x0 a xn, a gente tem que evitar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com aquela função ali, tá? Aí depois vem alguns exemplos, né? Calcular
um L3, usando os dados, o L3 é o de Lagrange, tá vendo? Aqui é só para exercício mesmo, tá certo? Erro de truncamento. O erro de truncamento é o valor que a gente consegue estimar de quanto que o nosso polinômio ele truncou, de quanto que ele errou, ou de quanto que ele está distante de um valor que seria o ideal, né? Então, na verdade, ele é um erro cometido quando a gente tenta fazer essa aproximação pelo polinômio interpolador, né? Então, sendo esse P de x um polinômio de Newton, de Lagrange, de Gregório Newton, seja ele qual for. Calcular o erro de truncamento é fazer o quê? É pegar a derivada da função, né? É o f da ordem n mais 1, se o n aqui for 2, n mais 1 é 3. Então, vou pegar a derivada terceira, tá? Desse xi, que é um valor do ponto, sobre n mais 1 fatorial vezes esse produtório que está aqui. Sendo que esse xi, ele está dentro do intervalo de x0 até xn. Mas ele não é qualquer valor, tá? Ele é o maior valor dentro desse intervalo. Por quê? Se eu utilizo a derivada de primeira, segunda, terceira, seja ela qual for, para o maior valor de xi, eu estou conseguindo calcular qual que é o maior erro de truncamento. Tá certo? Porque senão eu posso calcular, pegar qualquer valor, ele vai me dar o menor erro de truncamento, e aí, na verdade, não é que está representando muita coisa, não. Se eu já consigo representar qual que foi o maior, então eu sei que para os demais pontos, ele vai ser o menor. Tá certo? Então, ó, dado o valor de x0, aqui ó, x0 até o xn, eu vou pegar aquele x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Normalmente vai 4 ou 5 pontos, né, que utiliza no polinômio. E vou verificar qual desses pontos aqui que me deu o maior valor para essa derivada. Tá joia? Então, esse que se vai ser esse valor aí dentro. Então, nesse caso aqui, a função f de x ela é definida nesse intervalo AB, né, que contém esses pontos, o ponto x0 até o valor de xn. E aí vem, supondo que a derivada de f de n mais 1 no ponto x ela exista e que seja contínua no intervalo, óbvio, né? A gente só consegue calcular derivadas de funções que são contínuas e que elas têm que ser contínuas dentro daquele intervalo. Se não for, não há como calcular a derivada. E aí, na prática, esse que se é tomado como ponto desse intervalo de x0 até o xn, né, onde esse valor aqui representa o maior valor em módulo. E a expressão t de n de x fornece a cota máxima do erro, o erro de truncamento. Aqui é só um exemplo. Tá? Um exemplo aqui de como calcular o erro de truncamento. Aqui ele já deu a função, né? A função já está aqui. Calcular o P2 de 1, tal. Para 0,1 a partir da tabela que foi dada. Aqui calcula primeiro para depois, obviamente, né? Calcula o polinômio para depois calcular o erro de truncamento. Então, derivou a primeira vez, derivou a segunda, derivou a terceira. Está aqui. Pegamos o valor de xi 0,4.
faz a substituição. Aqui, ó. X menos x0, x menos x1, x menos x2. E aí deu que o erro de truncamento para esse polinômio de grau 2 foi esse que está aqui, 0,009. Muito pequeno, né? Ele é bem pequeno. Aqui é o valor, o erro real, né? Pegando o valor real. Mas tá bom. Só mais umas coisinhas aqui. A influência da escolha desses pontos, né? O erro de truncamento, ele é diretamente proporcional ao produto da distância. Isso aqui não é que tem tanta... Pois é, não é que sejam informações tão importantes. Então, beleza. Tá bom. Acho que até aqui tá bom. O resto mais são exemplos, outras coisas aí. Exemplos por erro de truncamento. Não é que vai fazer tanta... Ok, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem aí? Conseguiram acompanhar, mais ou menos? Muita informaçãozinha, né? Sim. Então, ó, vou fazer o seguinte. Coloquei um chamado aí, vou pedir só que vocês coloquem OK. Eu vou postar, né, e vou abrir lá no Siga a primeira lista, né, de atividades de vocês, que vai ser sobre interpolação e sistemas lineares, tá bom? E aí vou marcar também uma data aí, com 2 semanas, para vocês entregarem isso. E na verdade a data para entrega da primeira lista seria hoje, pelo nosso cronograma. Só que nós tivemos 2 aulas que foram disponibilizadas para a gente poder ver a programação do Scilab. Então com isso nós estamos 2 aulas atrás. Não vou falar que nós estamos atrasados não, porque na verdade eu vejo que é mais importante a gente estudar aquilo que está sendo dúvidas, do que também sair, né, eu tenho que dar todo o conteúdo e sair atropelando as coisas. Então o importante é que aquilo que a gente fizer, vocês façam com consciência, né? Façam compreendendo aquilo que estão fazendo. Então eu já estou com essas listas, eu vou postar e já marco, na própria lista eu já deixo a data direitinho e deixo também lá no sistema, né, no Siga, para vocês poderem me enviar quando a lista estiver pronta, tá bom? Então com isso a gente encerra mais um capítulo. Na semana que vem a gente já começa com um novo assunto, tá certo? Tudo bem, pessoal? Beleza, combinado. Alguma dúvida? Alguma questão? Sugestões, reclamações? Todas elas eu escuto, tá bom? Vocês podem me mandar até mesmo por e-mail, não tem problema. Então tá jóia. Desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso e até a próxima aula, tá bom? Até mais para vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.